Pessoal, boa noite. Desculpa aí pela instabilidade da internet, né? Então, eu vou fazer um vídeo aqui bem breve, né? Para poder mandar para vocês, para também não ficar muito grande para vocês, né? A aula de hoje falou sobre o enfrentamento do medo. Então, como fazer com que o paciente de vocês enfrente o medo? Primeira coisa, identificar, né? Tentar se colocar no lugar desse paciente. Então, a gente chama isso de empatia, né? E tentar descobrir, sem que o paciente fale para vocês, quais são os medos que ele tá trazendo junto com ele, né? E eu vi que no chat muita gente falou, né? Medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de ficar inválido. Então, se colocar na condição desse paciente, sem precisar perguntar nada para ele, tá bem? A segunda coisa, tem a ver com os passos, né? Como é que eu faço para encorajar esse meu paciente, né? A passar por esse processo que é o processo da doença. Então, o passo número 1 fala de assumir o comando do coração. O que é o assumir o comando do coração? É fazer com que esse paciente, ele relembre coisas boas, né? Ele relembre situações boas, né? Momentos bons que ele viveu durante o processo em que ele tinha saúde, né? E fazer com que esse paciente compartilhe isso com vocês. Mesmo que ainda não haja confiança e ele não venha compartilhar isso com vocês, é necessário com que vocês façam com que ele lembre, né? Lembre de vivências boas, né? Para que fique mais leve esse processo, que é o processo de enfrentamento aí, tanto do medo que está relacionado a essa doença, tá? O passo número 2 tem a ver com a confiança. Não é de imediato que você vai ganhar a confiança do seu paciente, tá? Então, é necessário que, associada a essa confiança, existam duas palavras. Primeiro, fazer com que o paciente de vocês aceite a doença, né? Um dos grandes muros aí, né? É quando o paciente não aceita a doença que ele tem, tá? Então, primeira coisa é a aceitação. Fazer com que ele aceite a doença que ele tem. A segunda coisa associada à confiança tem a ver com a vulnerabilidade. Então, fazer com que esse paciente ele entenda que aquele momento ele está vulnerável, né? E a vulnerabilidade não tem nada a ver com incapacidade, né? Ele é uma pessoa capaz ainda sim, né? Mas naquela condição ele está vulnerável, né? E essa vulnerabilidade faz com que a pessoa traga outros tipos de sentimento, outros tipos de emoção, tá? Quando você faz com que o seu paciente aceite a doença, né? E entenda que ali naquele momento ele vai precisar da sua ajuda, né? Ele vai precisar de ajuda, passa a existir um elo, né? Entre paciente e enfermeiro que nós chamamos de confiança, né? E confiança gerada, ela não é quebrada, né? O paciente vai se sentir mais motivado, né? Alguém que a gente confia nos motiva, né? Então, que vocês possam ser a motivação do paciente de vocês através desse elo que nós chamamos de confiança, tá? O passo número 3 tem a ver com a coragem, né? Falar para o paciente de vocês que naquele momento, durante aquele processo, ele vai precisar ser corajoso, né? E quando a gente fala para o paciente, né, que ele vai precisar ser corajoso, não significa que ele vai extinguir ou que ele vai eliminar o medo da vida dele, né? Ele vai precisar ter uma ação, né? Mesmo tendo medo. Então, fique muito claro para o paciente de vocês, né? Que ele vai, mesmo com medo, né? Ele vai precisar se ajudar, tá bem? O passo número 4 tem a ver com o não duvidar, né? Então, não duvidar e acreditar em alguma coisa. Então, eu peguei a Alessandra até para falar sobre esse processo, né? Aqui, quando a gente fala de acreditar, a gente tá falando de fé, né? Ele vai precisar acreditar em alguma coisa, em alguém, né? Maior do que ele, né? E maior do que a situação que ele tá vivenciando naquele momento, né? Quando nós falamos do acreditar, o enfermeiro, ele é neutro,
né? Ele não vai evangelizar, ele não vai falar da igreja dele, não vai falar da religião dele, não vai falar de nada disso, né? Quando você fala para o paciente deixar de duvidar que aquela situação vai passar, por exemplo, e que ele precisa acreditar em alguma coisa, acreditar em algo maior, né? Você está encorajando ele, né? Dentro da espiritualidade dele, porque ele vai precisar acreditar em alguma coisa, né? Mesmo que essa coisa seja um santo, uma pedra, uma flor, né? O acreditar tem a ver com a fé. E a fé de cada um, né? Então é a fé do paciente de vocês, né? Tem a ver com o lado espiritual dele, tá bem? O passo número 5 tem a ver com não se preocupar com o alimento, não se preocupar com o abrigo e não se preocupar com a vida que ele tinha lá fora, né? O passo número 5, ele é muito doloroso, né? Porque quando o paciente passa pelos 4 passos, né? Quando ele tenta trazer uma coisa boa para aquele dia dele, quando ele aceita a doença dele, né? Quando ele entende que ele tá vulnerável, mas que ele vai precisar de ajuda ali naquele momento, né? Quando ele entende que ele precisa ter uma ação, né? Ser corajoso, mesmo diante da doença, né? Que ele tá enfrentando ali, né? Vai precisar de uma ação dele, mais do que a sua, né? Ou a sua vontade de vê-lo curado, vai precisar de uma ação dele, né? E ele vai precisar acreditar em alguma coisa, né? E esse acreditar tem a ver com a fé dele, né? Não é com a sua fé, né? O último passo, que é esse não se preocupar, tem a ver com ansiedade, né? O paciente entra ali querendo sair, querendo ir embora, né? Ele não quer estar ali, né? Não quer estar ali sendo limpado por você, não quer estar ali passando os dias dele, né? 24 horas, para você que vai estar trabalhando, passa rápido, né? O plantão de 12 horas vai passar rápido, mas para ele 24 horas é uma eternidade, né? E aí, esse não se preocupar. Como é que o paciente de vocês vai fazer para alimentar, para passar o tempo dele, né? E não gerar ansiedade. Pessoal, essa preocupação tem a ver com ansiedade, né? Ele tá ali pensando na cirurgia que vai ser daqui a tantos dias, por exemplo, né? Ele tá ali pensando que ele já tá ali há 15 dias e que para ele é anos, né? Então, quando a gente fala do passo número 5, quais alternativas você, enfermeiro, vai levar para o seu paciente a fim de que ele não se preocupe com os dias que virão, né? É um dia de cada vez, né? E aquele dia é importante para ele, né? E como você vai fazer? Você é o instrumento na vida dele, né? O que você, enfermeiro, fará para que esse paciente não se preocupe com os dias que virão, né? Que ele se preocupe só com aquele dia, o dia de hoje, né? Você vai ler uma história para ele, vai contar uma piada, vai contar uma história, vai cantar para ele, vai fazer uma bexiga, vai fazer um desenho na bandeja de alimentação dele, né? Vai fazer um origami, vai levar um coração. O que você, enfermeiro, vai fazer com seu paciente, que é a pessoa mais importante da sua vida ali, vai fazer com que ele se preocupe somente com o dia de hoje, com o estado de agora, né? Fazer com que isso não gere ansiedade para ele, né? Porque a ansiedade não vai ajudar, tá bem? E o último passo que nós falamos, que é o passo número 6, é não temer mal algum, tá bem? Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida sempre será para o nosso bem, tá? Uma situação de doença, uma situação de desemprego, uma situação de uma notícia triste, por exemplo, né? O mal é o mal da notícia que nós recebemos, né? Mas que no fundo todo o amor lança fora esse medo, tá?
Por amor, nós enfrentamos. Haja ver as mães, né? Que são leoas, né? Mãe não tem medo de enfrentar nada por um filho, né? Então, que nós possamos ser assim, né? Que o amor pela nossa profissão, que o amor por aquilo que nós desejamos ser, que o amor por aquilo que nós somos, né? E pelo desejo que nós temos de mudar a vida de outra pessoa, de ajudar a vida de outra pessoa, seja maior do que todos esses medos, né? Que a nossa missão de vida, né? Que é essa energia, esse significado que nós encontramos na nossa vida para ajudar as pessoas, ela possa ser injeção de ânimo, fonte de encorajamento na vida de muitas pessoas que vão ser colocadas na vida de vocês e que vão entrar num processo de tristeza, processo de solidão, processo de medo, né? De enfrentamento às doenças, tá bem? Que vocês sejam um instrumento de Deus na vida dessas pessoas e que vocês, com os 6 passos, possam auxiliar essas pessoas a enfrentar de uma forma menos dolorosa o processo da doença, tá bem? Um beijo, boa noite, nós nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau!